Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e convido a você a assistir mais uma aula de desenho geométrico. O conteúdo de hoje: pontos notáveis do triângulo. Essa é uma aula para o 7º ano, mas, em se tratando de geometria, você vê esse conteúdo no ensino médio, é um conteúdo cobrado nos vestibulares, certo? Então, é algo que você tem que saber. Ok? Então vamos começar. Para a gente falar de pontos notáveis de um triângulo, a gente tem que dar uma lembradinha, né? E antes nós vimos isso nas sevianas, certo? O que são sevianas? Vamos lembrar aqui rapidinho. Seviana é um segmento de reta que liga um vértice ao seu lado oposto ou ao prolongamento do seu lado oposto, certo? Então a gente tem 3 tipos de sevianas. Assim, as mais conhecidas, que é bissetriz, altura e mediana, certo? Lembrando que a altura ela pode estar dentro do triângulo, ela pode coincidir com o lado ou ela pode estar fora, né? A bissetriz, quando a bissetriz interna, ela também, evidentemente, interna fica dentro do triângulo. Mas eu tenho a bissetriz externa, ela pode ficar também fora do triângulo. Ok? Então a gente começa com a construção das alturas. Eu já tenho um triângulo que eu fiz aqui. Eu vou colocar aqui, ó, alturas. Eu vou desenhar, eu vou construir as alturas do triângulo. Você sabe construir, você pode utilizar o compasso, lembra? Você pode utilizar o compasso, mas você também pode utilizar os esquadros, que é, sem dúvida nenhuma, mais simples. Então eu vou desenhar aqui as alturas desse triângulo, ó. Né? Lembra? A gente ajusta aqui o esquadro, rotaciona, e eu vou levar até aparecer o vértice oposto lá em cima, ó. Olha lá, deixa eu ver se... Não fica muito perfeito porque eu estou fazendo de canetinha, certo? Mas aqui embaixo forma um ângulo de 90 graus. Ó, eu tenho que traçar uma perpendicular. Tracei uma altura, ok? Vou traçar outra altura. Ó, agora eu vou usar do lado de cá. Vou traçar essa do lado de cá. Né? Rotaciona. Vamos lá. Agora. Ajusta. Certo? Rotaciona. Desliza até chegar aqui o vértice. Chegou no vértice. A gente marca. Pronto. 2 alturas. Repara que elas se encontram num lugarzinho ali especial. Mas eu ainda vou fazer a terceira altura. Depois você vai descobrir que não há necessidade de se fazer as 3 alturas. Basta fazer 2. Olha lá. Rotacionei. Deixa eu ver se vai ficar certinho. Olha lá. As 3 alturas se encontraram num lugarzinho ali, ó. Olha lá, nesse pontinho aqui, ó. Esse pontinho eu vou chamar de ponto O. O que é esse ponto? É um ponto notável. Ele é chamado de, ó, ortocentro. Ok? Ortocentro. Então, ó, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Esse ortocentro, dependendo do triângulo, ele vai ficar dentro, se for um triângulo acutângulo. Se for um triângulo retângulo, ele vai coincidir com o ângulo reto. E se for um triângulo obtusângulo, ele vai ficar fora do triângulo, esse ortocentro. Ok? Então, o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Vamos continuar.
Vamos fazer agora outra seviana, que é a bissetriz interna. Ok? Lembrando que a bissetriz, ela divide o ângulo, né, em dois ângulos congruentes. Vamos lá, ponta seca aqui. Traçar bissetriz de ângulo todo mundo já sabe, né? Ponta seca, faz aquele, né, aquele arquinho para marcar os dois locais aqui, ó. Arco para um lado, mesma abertura, arco para o outro lado. Se eu ligar isso aqui, ó, ao vértice, eu tenho a bissetriz. Ok? Esses dois ângulozinhos são iguais, ó. Vou fazer outra bissetriz. Tanto faz, tá? Olha lá. Faço aquele arquinho, né? Bota a ponta seca aqui. Arco para um lado, mesma abertura, ponta seca. Arco para o outro lado. Se encontraram aqui, ó. Deixa eu ver. Fazendo com canetinha a gente não tem aquela precisão, mas é basicamente para você entender o que acontece. Repare que elas se encontraram num lugarzinho aqui também, ó. Ó, elas se encontraram aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto de, ó, I, de incentro. Incentro. Se você traçar aqui a outra bissetriz, ó, ela também vai passar ali, ó, ela também vai se encontrar ali. Eu vou traçar, vamos ver, ó. Ponta seca aqui, faço um arquinho. Para o desenho não ficar muito poluído, ó, vou mudar o meu xizinho lá para fora. Lá para fora do triângulo, tá vendo? Eu posso fazer isso, professor? Claro que pode. Ó, o meu xizinho aqui, ó. Vamos ligar ao vértice. Repara que as três sevianas, né, as três bissetrizes se encontraram naquele pontinho ali, ó. Eu vou até botar de outra cor aqui, ó, para ficar mais... O incentro. O que o incentro é, então? É o encontro das bissetrizes internas. Existe uma propriedade, ó, que se você traçar aqui, ó, uma circunferência, ela vai ficar circunscrita a esse triângulo, ó. Botar aqui bonitinho, porque como a gente fez de caneta, ela não vai ficar perfeita, tá? Mas se você traçar essa circunferênciazinha aqui, ó, ela vai tangenciar aqui, aqui e aqui, nesses três pontos, ok? Como eu estou fazendo de caneta e tal, aí não dá a precisão ideal, então dá sempre uma diferençazinha, tá vendo? Ok? Bissetriz, incentro. Agora, nós vamos falar de medianas. O ponto de encontro das medianas, ele é importante, tá? Ele é importante na área de arquitetura, na área de engenharia. Vamos traçar a mediatriz. Lembra como é que... mediatriz não, a mediana. Lembra como é que a gente traça a mediana? A gente descobre o ponto médio do lado, né? E liga esse ponto médio ao vértice oposto. Então, para traçar, né, para descobrir esse ponto médio, a gente faz a mediatriz. Vou fazer aqui desse lado, ó. Outra coisa também interessante é que você não precisa traçar as três sevianas para descobrir o ponto de encontro. Se você traçar certinha, né, se você fizer o desenho certinho, basta que você trace duas. Olha lá, fiz o meu xizinho.
só me interessa aqui o ponto médio. Então eu não vou nem riscar tudo. Eu não preciso riscar, eu só quero o ponto médio. Então, vou marcar aqui o ponto médio. Ó. O ponto médio está aqui, ó, ok? Eu não preciso fazer a mediatriz, beleza? E o que é a mediana? É ligar esse ponto médio ao vértice oposto. Pronto. Aí está uma mediana. Vamos fazer outra. A abertura tem que ser maior do que o meio, senão você não consegue fazer o famoso xizinho. Vou fazer a mesma coisa. Aqui só me interessa o ponto médio do lado. Então, eu só vou marcar ele aqui, ó, ok? Não preciso fazer a reta para marcar a mediatriz. Eu só quero o ponto médio. E eu vou ligar esse ponto médio aonde? Ao vértice oposto. Tá. Posso fazer ali o terceiro, tá? Mas eu quero fazer só esses dois para não poluir muito a figura. Esse ponto, ele é conhecido como ponto G. Ele é chamado de baricentro. Muito utilizado nas engenharias. Ele também é conhecido como centro de massa. E ele tem uma propriedade muito importante, esse baricentro. Qual é essa propriedade? A seviana, tá? Ela fica dividida em duas partes. Por exemplo, ó, vou chamar aqui os vértices de A, B, C. Essa propriedade é a propriedade mais importante do baricentro e das sevianas também, não é? Olha lá. Tá vendo aqui o segmento? Eu vou criar aqui, ó, vou chamar essas divisões aqui, né, os pontos médios, vou chamar de M2, e esse aqui eu vou chamar de M1, ok? Então presta atenção, ó, a medida BG é o dobro da medida GM2. Como assim, professor? Então, eu vou falar em palavras bem simples, tá? Vou falar em palavras bem simples. O lado maior é sempre o dobro do lado menor, do segmento, né? Olha lá. Ó, tá vendo? Olha essa medida aqui. A outra medida tem que ser o dobro, ó. Ok? Olha essa medida aqui. Vou botar certinho. A outra medida tem que ser exatamente o dobro, ó. 1, 2. Ok? Esse baricentro, ele é o centro de massa, ó. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, isso é importante, gente, ó. Se eu tenho aqui, ó, essa medida aqui, ó, eu chamei de X, essa outra medida, né, o AG vai ser o quê, ó? 2x. Se essa medida aqui, né, o GM2, ó, eu chamar de Y, essa outra medida vai ser o quê? 2y. Certo? O baricentro, ele divide a seviana na razão de 2:1. Certo? Ou seja, o pedacinho maior, né, que fica dividido, né, o segmento maior é o dobro do segmento menor. E o baricentro, ele tem uma coisa interessante, ele é muito usado nas engenharias e arquitetura, tá? Ele é o centro de massa. Se você um dia construir um triângulo, você pode fazer essa experiência. Você constrói um triângulo, faz de papelão, faz até grandinho. E você traça o baricentro dele. Vai lá, faz as medianas. Opa! Vai lá, faz as medianas do triângulo, certo? Se você cortar ele, recortar ele,
e apoiar esse triângulo exatamente no baricentro, botar aqui um prego ou uma agulha, um alfinete, o triângulo ele fica equilibrado, ele não cai. Entenderam o que eu estou falando? Constrói um triângulo, pode fazer de madeira, do que quiser. Traça o baricentro, mas tem que traçar perfeito. Você apoia com um prego esse triângulo. Esse triângulo não cai. Então, repetindo, o que é o baricentro? É o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Essas três são as sevianas. Então, a gente tem um outro ponto notável que não é seviana, tá? Que é o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Olha lá. Ele não é seviana, por quê? Porque ele não passa no vértice. É claro, por exemplo, se você fizer no triângulo equilátero ou no triângulo isósceles, aí vai passar no vértice oposto. Mas a mediatriz ela não passa necessariamente no vértice oposto. Ó. Vou traçar aqui a mediatriz. Ó. Ponta seca do outro lado, com a mesma abertura. Ok? Vou traçar essa mediatriz aqui. Ó. Olha lá. Não passou no vértice oposto, tá vendo? Então, ó, a mediatriz não é seviana. Vou fazer outra. Ponta seca aqui. Abertura maior do que o meio. Vamos lá, arco para um lado. Ficou ruim. Deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Ó, arco para um lado. Ficou duplo ali, ó, ficou feio. Esse meu compasso aí já está ficando molinho, né? Aqui para cima. Ponta seca aqui, ó. Arco e arco. Para a gente não se perder, ó, é esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Vamos traçar. Pronto. Aqui está o ponto de encontro das mediatrizes. Vou chamar de ponto C. Esse daqui, ó, é o circuncentro. Só que esse, né, é um ponto notável que é construído por mediatriz. Lembrando que mediatriz não é seviana. Ok? Agora eu vou ensinar para vocês um macetinho para você decorar o ponto de encontro, né? E a seviana, as sevianas, no caso, que você traçou e criaram esse ponto de encontro. É só você lembrar dessa palavra aqui, ó. É uma palavra bem simples, ó. Eu botei o tio, mas não existe esse tio não, tá? Eu botei esse tio por quê? Para você lembrar se fosse uma campainha. Imagina você tocando uma campainha. Toca a campainha. Essa campainha faz blimblão, né? Só que a palavra é bimbão. Na verdade, bimbal, tá? Mas guarda pela campainha. Vamos lá. Isso é para você nunca mais esquecer. Aí eu peço que você pense no seguinte. O que vem primeiro? A bissetriz, ou perdão. O que vem primeiro? A seviana ou o ponto de encontro? É claro que é a seviana. Você tem que traçar a seviana para ter o ponto de encontro. Então, ó, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Olha que interessante. Vou dividir aqui. Vou dividir aqui. Então a gente vai ter o quê, ó? Seviana, ponto de encontro. Seviana, ponto de encontro. Seviana, ponto de encontro.
Pergunta a vocês, qual é a seviana que começa com a letra B? Aí de cara você já me respondeu, já. Bissetriz. Aonde as bissetrizes se encontram? Em centro. Lembrou disso? Nunca mais, né? Você conseguir lembrar dessa palavra, nunca mais você esquece. Vamos à segunda. Qual é a seviana que começa com a letra M? Só cuidado para não falar mediatriz. Mediatriz não é seviana, certo? Então aqui nós temos o quê? A mediana. A mediana, né? O encontro das medianas é aonde? Letra B. Baricentro. E a última é o quê? Altura. As alturas se encontram aonde? No ortocentro. Só ficou faltando, né, o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Ok, meus amigos? Gostaram da dica? Muito legal, né? Depois que eu guardei isso aí, nunca mais eu me esqueci. Só lembrar de bimbal. Bimbão. Ok? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.